Então, o decreto não vale do governador? Vale, já está operando. Aí a operacionalização, o DEFTRANS pode explicar como é que está funcionando. Mas Pois- pelo decreto já é Só um inversão, segundinho. né? Você primeiro executa para depois repassar. A gente está numa transição aí. Bom, Só um então segundinho. eu gostaria de um esclarecimento, porque nós vamos fazer um esforço, com a garantia que o senhor deu, de que efetivamente esse crédito vai chegar para o passe livre, nós tiraríamos o encaminhamento até de uma extraordinária amanhã da COF. Agora, se o pagamento só vai se dar daqui a 30 dias, nós não precisamos fazer essa extraordinária amanhã, nós podemos deixar para votar na terça-feira, numa sessão normal da COF. Então, eu só gostaria de entender, porque não está muito claro, se vale o que está na lei, se o decreto Senhora, vale... Permite uma parte? Então. Pois não, deputado Milton Barbosa. Eu vou concluir com o entendimento médio de um advogado que o decreto não vale. Absolutamente. Pelo que foi dito aqui, o decreto e nada é nada. Parece o doutor Marco Aurélio, né? Marco Antônio, do DF-Trans, diretor do DF-Trans, quer prestar um esclarecimento, porque eu acho o seguinte, mais do que nós apresentarmos o nosso protesto, a nossa vontade com relação ao projeto do passe livre, nós precisamos sair daqui com uma clareza do seu funcionamento e de quais são as nossas responsabilidades neste momento. Boa tarde. Boa tarde, deputada. Boa tarde, senhores deputados e os demais presentes. Hoje funciona da seguinte forma. Se nós virmos a Lei 4462, no artigo 2º, parágrafo 1º, ela fala que o Poder Executivo adquirirá antecipadamente, no mês anterior àquele em que os passos serão usados, os créditos. Então, o que acontece? Realmente, o que o secretário de Fazenda acabou de falar é verdade. Nós só temos conseguido carregar os cartões com pagamento antecipado. Assim que eu assumi o DEFTRANS, cerca de um mês e pouco atrás, nós tentamos inverter esse processo para se adequar à lei orçamentária. Notificamos a empresa Fácil que somente pagaríamos após o serviço, mas infelizmente eles paralisaram o sistema. Então nós fomos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Corregedoria, à Ouvidoria, pedimos ajuda a todos esses setores para que nos ajudasse a inverter essa metodologia, para que nós pagássemos depois da efetiva utilização. No dia 6 de maio, o Tribunal de Contas proferiu a decisão 1736, determinando que a Fácil fizesse isso, que o DEFTRANS só pagasse após a efetiva utilização e que a Fácil não paralisasse o sistema, mas infelizmente foi paralisado o sistema. Inclusive, o Tribunal de Contas, uma semana após, voltou atrás na decisão. Não tivemos êxito. E agora o governador também publicou esse decreto, mas no nosso entendimento, corrobora o deputado Milton Barbosa, infelizmente o decreto não vai poder mudar a lei, né? Na hierarquia das leis, a lei está um pouco mais acima. Então, no status quo, na atual situação da legislação, nós precisamos do dinheiro antecipado para não deixar faltar o carregamento dos estudantes. Eram essas as observações. Então, em face desses esclarecimentos e da garantia do secretário de Transporte de que realmente os 6 milhões vão chegar aos estudantes, eu vou fazer uma proposta que tenho certeza todos os membros da COF concordarão, de nós fazermos uma votação extraordinária da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e de que nós possamos votar a lei, esse projeto de lei, o mais rápido possível, porque antes de se gastar esses 6 milhões, vamos ver se nós conseguimos alterar a lei, pelo menos no tocante de que os pagamentos sejam pagos a posteriori, não antecipadamente. Bom, nós estamos, deputada, com 2 auditorias no Sistema Fácil hoje. Uma do próprio DEFTRANS, assim, quando nós chegamos no órgão, ficamos bastante preocupados com a situação. Nesse período, nós identificamos 7.000 irregularidades, já determinamos que fossem canceladas. 7.000 irregularidades, determinamos que fossem canceladas.
não vai atingir o direito dos estudantes, mas sim daqueles que tentam burlar o sistema. Então, não são estudantes, com certeza, são fraudadores do sistema. Estamos hoje com a equipe averiguando cadastro por cadastro, para que o dinheiro seja efetivamente utilizado com o sistema. E, além disso, desde ontem, a Corregedoria está na face fazendo a auditoria de todo o sistema. Então, estamos fazendo aí todo o esforço para garantir que os recursos sejam destinados exclusivamente aos estudantes. Questão de... Pois não, Milton? Estou ouvindo aí a palavra do diretor do DFTrans e me ocorre dizer que, de uma forma bem dura, mas muito crua mesmo, isso é uma anarquia. Aqui o Estado está submetido nesse processo. Não sei quem o concebeu, quem firmou esses convênios, de que forma, que certame que foi que houve, mas se fora eu governador, eu encontraria uma forma de decretar a intervenção desse sistema. Quanto não consertasse, quanto não tivesse uma nova licitação e fosse permitido pela lei, eu faria. Só isso. Bom, dando continuidade, o Dr. Walter, secretário de Transporte, continuará a sua fala, sua exposição. Deputada Eliana Pedrosa, a primeira parte da sua questão, eu vou transferir ao Coronel Nunes, do DFTrans, em função de que compete ao Fundo de Transporte, que ele é gestor, administrar a retenção desses recursos. Então, após a minha fala, ele faria essa explicação. Também vou pedir a ele que coloque aqui na casa um relato do andamento da licitação que está sendo empreendida para o sistema de bilhetagem automática que compreende o sistema fácil. Quer dizer, já há um decreto regulamentando e tem um prazo para ser cumprido e essa licitação deve estar praticamente na rua em 30 dias, a gente imagina isso. O colega aqui, o diretor do DFTrans, vai explicar isso com mais detalhes a seguir. Bom, a gente queria colocar que o governo não é contra o passe livre. O passe livre na opinião do governo, um investimento na educação. É muito mais uma política de benefício social, né, e da educação do que efetivamente um gasto. Não é gasto, agora é gasto do ponto de vista da linguagem orçamentária. Então, fica claro que não se pretendeu colocar com essa conotação. Tá? O projeto que está aqui na casa, ele também contempla algumas outras medidas importantes. A lei que está aí hoje em vigor, ela fala de passe livre e fala de 54 viagens, né? E o sistema hoje vem entendendo que a viagem é, na verdade, um trecho. E há muitos estudantes que, às vezes, precisam de se deslocar da sua casa até a escola utilizando dois modais de transporte, o metrô e, às vezes, o modo rodoviário, que é o ônibus, né? Então, tem acontecido de que os órgãos de controle têm entendido que, quando o cadastro é feito no metrô e no ônibus, no DFTrans, no Fácil, isso implica numa irregularidade. E, às vezes, em alguns casos, não é. Porque, se o objetivo é fazer com que o estudante chegue até a escola e ele precisa de frequentar dois tipos de transporte, você que mora em Taguatinga ou Águas Claras e quer ir para uma escola na Asa Norte ou para a Universidade de Brasília, ele vai de metrô até a rodoviária e depois, em seguida, vai de ônibus até o seu destino final. Então, a lei também pretende corrigir esse mal-entendido e permitir que haja a possibilidade de o estudante receber o benefício nos dois trechos de deslocamento. Essa é uma outra importante medida. Claro que a principal está no controle do cadastro e da gestão dos recursos públicos, como melhor explicou aqui o secretário de Fazenda, em que a gente pretende garantir em que o pagamento será feito sempre após a prestação de serviço. Isso é, inclusive, uma exigência de uma lei de execução orçamentária e financeira que o Distrito Federal recebe
em função de que não tem uma lei própria, então ele segue a lei federal, que é a Lei 4.320. Bom, uma outra questão é que a proposta que está aqui, na verdade, também visa atender aquele estudante que efetivamente precisa do benefício, em que mesmo aquele 1/3 que antes era pago com desconto, ainda assim é um obstáculo para que ele chegue à escola. Então, como houve identificada uma questão de falta de recurso para esse importante programa, então pretendeu-se criar esse limitador apenas como um controle. Aqueles que não se enquadrarem nesse dispositivo continuariam fazendo parte do modelo anterior, que é o desconto de 2/3. Tá? Então, dentro dessa linha, e é claro que, se a casa entender que o limite de 3 salários não está adequado, pode ser revisto, o Poder Executivo, o governo, está disposto a discutir e aperfeiçoar as propostas. Aqui eu ouvi algumas sugestões do tipo, olha, a forma de distribuição é complicada, é feita só no cadastro da FACE, podemos até estudar meios de fazer uma distribuição mais ampla. É claro que talvez isso demore algum tempo, pode ser feito na hora, pode. O cadastro pode ser da Secretaria de Educação, pode. Pode ser distribuído na rede escolar, podemos estudar isso também. Quer dizer, o governo está aberto a debater, mas precisa dividir essa responsabilidade, porque, efetivamente, o que nós temos hoje no exercício fiscal é uma contingência de recursos. Essa é a discussão. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar à mesa o deputado Rony Nemer. Agora, eu queria caminhar, a propósito da sua fala, duas questões. Se o cartão fosse efetivamente do estudante, não teria esse problema, porque seria, o trecho seria dele, seria do metrô, não precisaria disso. Não? Infelizmente não, porque ainda não está integrado. A integração vai permitir isso, mas isso está em fase de implantação, e a gente, é claro que precisa de um pouco de tempo para isso, né? São tecnologias que a gente está integrando e implica em 2 controles em empresas distintas, né? Agora, o senhor mencionou que está em curso um processo para a licitação... Isso eu gostaria que a licitação da operação dos cartões, né? A gestão da Fácil, tá? Da SBA. E a licitação das linhas, que há muito tempo não há uma licitação de linhas de ônibus. E a licitação das linhas, nós gostaríamos de saber, porque também, aqui no Distrito Federal, nós estamos fora da legalidade com relação às linhas de ônibus. Não estamos, deputado. Na verdade, desde 2006, nenhuma concessão nova foi concedida sem licitação. A gente já conduziu várias licitações e estamos agora com uma que vai atender um importante eixo de transporte, que é a linha verde, que estão sendo licitados 300 ônibus, equipamentos modernos, com portas dos 2 lados, ar-condicionado, piso baixo, e uma linha de transporte exclusiva. Ou seja, então, o senhor está me falando que todas as linhas atuais estão licitadas com as concessões em dias e com as empresas habilitadas a ter a concessão pública? Não, nós estamos regularizando, porque, na verdade, nós não podemos fazer uma licitação para toda, 100% da frota, uma vez que está havendo uma mudança muito grande em todo o sistema e filosofia de transporte no DF. E o primeiro passo está sendo dado com a linha verde, que é essa obra que a gente conhece de Taguatinga, que está causando um transtorno aqui para a nossa comunidade, mas assim que estiver pronta, vai ser uma obra modelo aqui na cidade. Eu não estou entendendo a obra, eu estou falando a linha dos ônibus. Exatamente. Do trajeto obra, de ônibus, eu não estou falando da linha de obra. Exatamente, deputado. A obra prevê um novo conceito de transporte público no seu conteúdo. No meio da pista tem uma faixa de rolamento exclusiva para ônibus, com baias exclusivas, com linhas exclusivas e com equipamento rodante moderno e completamente diferente do que a gente está vendo hoje. E a licitação já está na rua. Mas isso daí abrangerá todo o Distrito Federal? São vários eixos de transporte. Eixo norte, eixo sul, eixo oeste. Mas as obras nem começaram ainda. As obras estão todas dentro do programa de transporte urbano. E depende do eixo norte já começou? Então, não, do eixo norte não, mas nós temos que fazê-las aos poucos. O orçamento vai ser aprovado aqui, deputado. Desculpe, secretário, mas eu divirjo de Vossa Excelência, porque considero que isso não é motivo para ficarmos na ilegalidade. Na verdade, nós não estamos na ilegalidade, nós estamos buscando uma regularização, então, e a realidade do transporte público ela é igual aqui e no Brasil inteiro. Pois não, deputado Rade.
Tá. Oi. Presidente, eu acho que esse mérito aí, ele é muito a ser discutido, até as satisfações devem ser dadas, mas eu acho que a gente deveria resolver hoje, definitivamente, o problema do passe livre, para que a gente pudesse ir embora todo mundo com a sua consciência tranquila e depois a gente discutir esse assunto com vocês. Deputado Rade, a Vossa Excelência tem toda a razão, mas também, se os estudantes tiverem garantidas as linhas corretas das suas casas para a escola ou para qualquer outro trajeto, inclusive com a pontualidade e outros itens, também faz parte dessa discussão. Eu vou chamar agora para falar, antes de passar para o DF Trans, o senhor Felipe Andrade, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Primeiramente, saudar todos os componentes da mesa. Gostaria também de saudar a juventude aqui, o pessoal da escola, do CEMEB, do pessoal da Elefante Branco, o pessoal 310 de Planaltina, então, o pessoal está desde 8 horas da manhã na rua, numa passeata, onde a gente conseguiu juntar mais de 3.000 estudantes pelo pré-sal para a educação e também pelo passe livre estudantil. Eu só queria fazer um ressalto aqui sobre o que o Tiago falou, sobre essa questão do passe livre estudantil e sobre o que está sendo debatido na mesa, que isso é extremamente importante. Por quê? Porque nós, ontem à tarde, realizamos uma grande passeata com o pessoal da tarde do Elefante Branco, onde tinha um menino que é do movimento estudantil também, que é o André, ele que mora em Planaltina, estuda na Escola Técnica em Taguatinga, ele gasta por mês R$360 de passagem para poder sair de Planaltina às 4 horas da manhã para chegar na ETB a tempo de estudar. E o cara não trabalha, entendeu? Eu acho que isso tem que ser de fato esclarecido, as linhas de transporte têm que ser de fato cumpridas. O passe livre estudantil, ele não deve ter nenhum tipo de burocracia, ele deve ser extenso, ele deve ser aberto, ele não tem que ser só de ida e volta para casa, de casa para a escola, da escola para casa, porque na capacidade de formação de qualquer cidadão, não inclui só dentro de sala de aula, não, que, inclusive, hoje é uma coisa monótona para o estudante de escola pública, não só aqui no DF, mas no Brasil todo, entendeu? O estudante de escola pública ele tem que ter acesso a teatro, ele tem que ter acesso a futebol, ele tem que ter acesso a cinema, ele tem que, de fato, se divertir, porque isso faz parte da formação do cidadão, entendeu? Eu queria também deixar bem claro que existe o passe livre estudantil não burocrático e sem restrições em algumas capitais aqui do Centro-Oeste. Existe na capital do Mato Grosso do Sul, existe na capital do Acre, lá em Rio Branco, entendeu? E é uma bandeira de luta que a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas ergueu tem mais de 10 anos, onde nós fazemos todos os anos mobilizações enormes nas principais capitais do Brasil, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Brasília. Entendeu? Eu só queria deixar isso bem claro. Eu queria dizer que o movimento estudantil ele não vai se calar e nós deveríamos, o mais rápido possível, votar essa lei. Porque o estudante e o pai do estudante, ele está passando por uma situação constrangedora todo santo dia. Tem que chegar de 4 horas da manhã, 3 horas da manhã lá na Fácil, tem que matar a aula, tem que matar o trabalho para poder fazer a recarga do celular. Isso é uma falta de desrespeito, isso é uma falta de respeito com todos os estudantes. Obrigado. Com a palavra agora o deputado Rony Nemer. Boa tarde a todos. Presidente, eu queria dividir meu tempo com o Cacá do CEUB. Vem cá, Cacá. Sobe aqui para você falar também. Eu acho o seguinte, qualquer decisão que for tomada por nós nessa casa, eu acho que quem não deve pagar é o estudante. Se tem alguém que errou, não foi o estudante. Pode ter sido os empresários, pode ter sido o governo. Eu acho que também ficar só buscando o culpado, o importante é resolver a situação. O que não dá é para filas, os pais estarem lá, os alunos não terem dinheiro, não terem o cartão para ir para a escola, tem várias pessoas que não estão conseguindo estudar. Não podemos deixar a corda estourar do lado mais fraco, muito pelo contrário, porque, como foi dito aqui, eu ouvi uma parte aqui, depois ouvi do meu gabinete, pelo sistema de áudio, o importante é que isso seja resolvido e, efetivamente, essa casa mostre cuidado com o dinheiro público, mas também celeridade, para que não demore muito, para que no máximo até o início da semana a gente possa votar esse crédito, para que os estudantes possam ir lá e cadastrarem o seu cartão, recarregarem, mas que efetivamente nós tenhamos, porque se houve essa confusão toda, quem tem nenhuma culpa nessa história é o estudante, que em momento nenhum participou desse processo tão ativamente.
que se houve equívoco, se houve excesso, não foi por parte dos estudantes. Eles sim estão cumprindo o papel deles, de buscar os seus direitos, de reivindicar. Eu mesmo fiz uma emenda dizendo para liberar a linha, que é muito ruim, você está numa parada de ônibus e seu cartão só valer para aquela linha de ônibus. E passa outro ônibus que vai para sua casa, você tem que esperar o ônibus certo. Eu acho que o estudante tem que ter a liberdade também para poder escolher qual o sistema, qual a empresa do sistema que o atende melhor, e não ser obrigado a pegar só uma linha. E eu queria dividir aqui com o Cacá do CEUB para que fizesse a palavra, e podem contar com o meu apoio. Estou do lado dos estudantes, do lado da futura geração, que para ter um futuro precisa ter um presente bom. E o presente bom é acesso à escola, o acesso livre aos ônibus do Distrito Federal. Agora com a palavra o Paulo Henrique da Silva Santarém, representante do movimento Passe Livre. Eu pedi só para dividir o meu tempo com o Cacá do CEUB, para ele falar um pouco. Por isso que eu falei menos. É porque existe uma ordem de inscrição, né, deputado? Mas por isso senão que eu pode fiz ser o mal pedido. entendido. Por isso que eu fiz o pedido. Eu falei, presidente, eu gostaria de dividir minha fala em duas partes. Eu falaria e a outra metade do meu tempo o estudante do CEUB falaria. Tudo bem, deputado. Obrigado. Se os estudantes concordam com isso. Obrigado, é rápido. Boa tarde. Deputado, eu estou aqui representando os estudantes do UniCEUB, né, faculdades particulares. Acho que o governo não levou em consideração, né, a questão das faculdades particulares, porque a gente paga mensalidades aí de R$ 1.000, R$ 1.500. Então, quer dizer, existe aí um ônus que vai ficar, porque tem várias pessoas que não estão conseguindo recarregar o cartão, né, pessoas que podem perder o semestre letivo, e aí o prejuízo é muito maior. Estão aqui os interessados, né, representando o Sindicato dos Transportes, os deputados, a Secretaria de Transporte, e eu tenho aqui uma proposta, né, vim aqui só fazer essa proposta, que caso não seja liberado, como o deputado Rádio propôs, né, a questão dos 6 milhões de reais, para que a gente não perca esse mês, presidente, a gente possa, com a nossa carteirinha, com a nossa identidade estudantil, usar as linhas de ônibus, todas as linhas, até que o sistema volte ao normal. Então, essa fica a proposta registrada, tá? Para os estudantes não serem lesados no seu direito de ir e vir, que a gente possa usar a nossa carteirinha de estudante e andar de ônibus gratuitamente, seja qual for a linha, até que vocês consigam resolver o problema, né? Porque, afinal, vocês estão aqui para isso, para resolver os problemas da população, né? A gente pede pressa. Só gostaria de falar para o Cacá que foi justamente essa proposta que nós fizemos do passe livre e do cartão ser exclusivamente estudantil, que aí acaba esse problema. O estudante pode ir para qualquer lugar e não vai ser confundido com outro usuário e, portanto, tornando o sistema um saco sem fundo, né? Então, agora com a palavra o representante da F-Trans. É que, como falou um estudante, nós estamos fazendo alternado. Não, pode falar. Pode falar aqui. Pode falar. Com a palavra, o senhor diretor da União Brasil, o senhor representando o movimento do Passe Livre, Paulo Henrique da Silva Santarém. Paíque. Inicialmente o informe, o movimento Passe Livre fez um vídeo de 5 minutos sobre a trajetória do Passe Livre e tudo isso. Trouxemos aqui, por uma questão de tempo, não pôde ser exibido, mas estamos disponibilizando ele a toda a imprensa e distribuindo também a todos os parlamentares, as entidades aqui presentes, para que, nossa opinião possa ser expressa também nesse formato. Iniciando meu debate, a última vez que eu estive nessa sala foi em dezembro do ano passado, quando o movimento Passe Livre, junto a diversas entidades, junto a diversos grupos, no então constituído movimento Fora Arruda e Toda a Máfia, ocupou essa sala aqui, ocupou a Câmara Legislativa para que essa casa pudesse servir aos interesses do povo. Essa casa foi pivô de um escândalo do Distrito Federal, de um escândalo da história dessa cidade, um escândalo sem precedentes. E chama, então, a responsabilidade de todos os deputados aqui presentes, de toda a população aqui presente também, que, caso essa casa vote novamente em contrariedade aos estudantes, em contrariedade à população do DF, novamente ela será pivô de mais uma rebelião no DF. Essa é a responsabilidade que está nas mãos dessa casa ao votar pela restrição do passe livre estudantil. É constituir uma nova rebelião do DF. Mobilizações já se iniciaram
ontem, espontaneamente, ou marcadas de última hora, já em Taguatinga e no plano piloto, e isso não deve diminuir. Então, primeiro, esse recado. Segunda questão é de que, mesmo sabendo que alguns deputados aqui apresentaram a proposta do passe livre há alguns anos, protagonista dessa proposta e protagonista dessa luta no DF foram os movimentos sociais, o movimento estudantil, o movimento passe livre e uma série de outros movimentos que apresentaram essa pauta quando todas as instituições achavam que era uma pauta de lunáticos, uma pauta de malucos, uma pauta de irresponsáveis. Agora vemos, como bem documentado, quem são os verdadeiros irresponsáveis aqui nessa cidade. E, antes de começar a falar especificamente do passe livre, só uma saudação, e não poderia deixar de falar isso, uma solidariedade a todas as pessoas, tanto funcionários dessa casa, como pessoas da população do Distrito Federal, que estão sendo processadas por participarem de movimentos sociais aqui no DF. A criminalização de movimentos sociais não pode ocorrer e o espaço dessa tribuna tem que ser utilizado para fazer a defesa dessas pessoas. Voltando à questão do passe livre, bem, ele foi conquistado pelos estudantes nas ruas, mas foi implementado pelo governo do Distrito Federal em uma gestão notadamente corrupta e implementado de uma forma um pouco curiosa, que foi dar a uma empresa privada a gestão de um serviço público, que é o serviço do passe livre. Um serviço público gerido por uma empresa privada, obviamente, vai servir aos interesses dessa empresa e não servir aos interesses do público que tem que ser atendido pela proposta. Então, esse é um erro crasso que tem que ser contornado o quanto antes. Foi ampliada a burocracia para a garantia do passe livre e o que dificultou o acesso dos estudantes à política. E o investimento do governo feito, o investimento, na verdade, da população feito pelo governo na política do passe livre não foi efetivado da forma correta, fazendo com que os estudantes não tenham acesso ao serviço. E isso é algo que está acontecendo na educação, saúde e no transporte. A saúde no DF está precarizada e tem muitas pessoas com dificuldade para ter acesso ao serviço público por conta da ineficiência e corrupção do governo. A educação também está com problemas graves por conta da ineficiência e corrupção do governo e do Estado do Distrito Federal. O transporte está seguindo a mesma linha e essa é a crise que nós nos encontramos. Passando a questão do controle público, eu queria dizer que eu acho leviano, da parte do senhor secretário da Fazenda, falar que o governo poderia ter apresentado ou poderia apresentar a planilha do gasto do passe livre ou que poderia criar um comitê de execução de acompanhamento do passe livre. Isso é leviano porque o governo tem a obrigação de executar e de construir esse comitê porque está aprovado em lei. O governo não tem a opção de executar ou não executar a lei. Temos 2 artigos na lei que não estão sendo cumpridos e o governo tem a obrigação de, antes de propor qualquer alteração na lei, executá-lo. E esses espaços, né, que seriam do relatório do comitê, são os únicos espaços de controle público pequenos que nós temos da lei. Sem eles terem sido implementados, qualquer alteração na lei, no público da lei, é também leviana, porque não leva em conta qualquer tipo de análise. Uma atuação na gestão da política, essa sim pode ser discutida, pois isso não diz respeito ao público dela. E sobre uma questão também apresentada pelo governo, a proposta de restrição e de regulação da lei. Com relação à restrição, o governo afirma que ele quer dar o passe livre para quem precisa. E quem precisa hoje do passe livre? Não precisa do passe livre hoje os empresários, não precisa do passe livre hoje os parlamentares, não precisa do passe livre hoje o governo. Quem precisa do passe livre hoje são as 120 famílias cujos filhos, cujos estudantes estão tendo acesso a essa política. Essas são as pessoas que precisam. 120 mil ou 150 mil, conforme divulgado pelo governo. Quem precisa do passe livre são os estudantes, em sua totalidade e não em uma pequena parte. Não cabe ao governo determinar quem precisa e quem não precisa dessa política. Se o movimento estudantil como um todo, a presença aqui, todo o movimento estudantil, todos os estudantes precisam da política do passe livre, não é da voz do governo que vai sair a determinação de quem necessita ou quem não necessita. Temos todas as entidades aqui, repetindo, temos todas as entidades do movimento estudantil afirmando que todos os estudantes precisam do passe livre. Então, por que o governo vai contrariar a todas as representações estudantis, dizendo quem precisa e quem não precisa? Como o governo criou esse critério de que só estudantes de até 3 salários mínimos podem ter acesso à política?
Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é leviano também, porque não é com base em nenhum estudo e nenhum cálculo. Isso é um achismo do governo apresentar esse critério de corte. E no que diz respeito aos gastos, o governo diz que estão tendo gastos excessivos. E aí a minha questão é a seguinte: talvez para um Estado que não tem o costume de investir na população, de investir nos serviços essenciais, um amplo gasto em um serviço essencial, que é o transporte, seja visto com surpresa, seja visto como um gasto excessivo. Mas é com isso que o Estado tem que se acostumar a investir todos os seus recursos na população e não na corrupção. É isso que o Estado tem que fazer. Então não existem muitos recursos para o transporte, não existe excesso de recursos para a educação e não existe excesso de recursos para a saúde. Isso são serviços essenciais, isso é estratégico para o Estado, é estratégico para a população. Não tem por que se restringir isso. E se há gasto a mais, é por conta da corrupção, de um erro de gestão. Esse foi o erro, de colocar a gestão de serviço público em uma empresa privada, que é a Fácil. Uma empresa cujos proprietários são proprietários das empresas de transporte. E aí já vem aqui uma proposta também de que o governo estude auditorias para punir essas empresas de transporte que estão fazendo mau uso do serviço. Elas são donas da Fácil, são donas de uma empresa de transporte, e aqui na presença do senhor Wagner Canhedo, se o senhor está utilizando da propriedade da Fácil e da propriedade da sua empresa para favorecer a empresa, o senhor não está cumprindo, o senhor não está fazendo nenhum crime? O senhor não tem que ser penalizado enquanto empresário de transporte também, por estar recebendo verba ilegal? Essa é a questão que eu tenho a colocar. E nós temos então que abrir a discussão sobre quem são as empresas de transporte no DF, qual o poder que elas têm e como elas mandam nos transportes do DF. Essa é uma questão que fica a ser colocada. Temos que discutir, sim, CPI do transporte e reestruturar esse sistema aqui para que a gestão seja pública. E também gostaria de perguntar à Casa por que foram chamados aqui só os secretários de Finanças, da Fazenda, queriam chamar o do Planejamento, e o do Transporte não foi chamado o secretário de Educação. Essa não é uma medida educacional? Por que o secretário de Educação não está aqui discutindo o benefício do passe livre para as escolas do DF, para os estudantes do DF? Cadê a opinião do secretário de Educação sobre o passe livre? Ora, só temos a opinião do econômico e do político e do social. Eu quero saber sobre isso. E, para finalizar, teremos muito mais a falar, a população pode falar pouco nesse espaço. Nós temos algumas propostas bem claras no que diz respeito a como esse direito tem que ser ampliado e garantido. Nós temos, sim, que ter uma gestão pública dessa política pública, assim como de todas as outras. A gestão sendo privada, sendo fácil, não se sustenta. Segundo, nós temos que ampliar esse direito, porque tem estudantes do entorno também que estudam no DF que não têm direito à política e também fazem parte aqui da grande região. Temos que pensar nos seres humanos antes de pensar nas instituições. Temos que, sim, fazer auditorias, abrir CPI e fazer a punição das empresas ou de quem esteja cometendo qualquer tipo de irregularidade. Não é só acabar com licitação. O dinheiro gasto ilegalmente tem que ser devolvido ao Estado. As empresas têm que ser multadas e muito. Temos que ter integração e temos que ter o fim dessa gestão pelas empresas fáceis e da dificuldade do estudante de não só de ir para a escola, de também de ir para o cinema e se divertir e executar todos os espaços de educação que nós temos nessa cidade. Muito obrigado. Provido sem catraca. Com a palavra agora o diretor do DF Trans. Bem, primeiramente, eu queria dizer, nesse momento, deputado, que tão logo o governador Rogério Rosso foi informado da situação do transporte, ele determinou que imediatamente se instaurassem as auditorias correspondentes. Primeiro momento que eu estive com ele, assim que ele assumiu o governo, eu estava muito preocupado, apresentei uma série de dados e ele determinou que se fizessem as auditorias imediatamente. O que é o FACIO? O FACIO é a entidade gestora do sistema de bilhetagem automática. Esse sistema tem vários produtos. Um deles é o passe estudantil. É para o FACIO que convergem todos os dados do transporte, na área de arrecadação, na área de transporte, as linhas dos ônibus, quantos ônibus tem e etc. Quando eu cheguei no DefTrans, eu me deparei com 3 situações que eu não conhecia, até porque eu vim da área de segurança. Um relatório do Tribunal de Contas, do DF,
dando conta que havia inúmeras irregularidades no sistema de bilhetagem automática. Não quero fazer aqui prejulgamento, mas existe essa inspeção feita pelo Tribunal de Contas. Existe um parecer da Procuradoria, dando conta de que o convênio realizado em momento atrás, entre o DEFTRANS e a FACE, também era ilegal, e a gente sabe que toda a concessão de serviço público se precede mediante licitação. Então, imediatamente, foi o primeiro ato que eu fiz no DEFTRANS, foi notificar as empresas que hoje têm a gestão do FACE, informando que nós faríamos uma licitação. E tem que ser uma licitação, eu acho, um momento histórico, deputada, para que o DF recupere o controle do transporte, que em momento nenhum da história ele teve. No meu entendimento, no juízo que eu fiz nesses 2 meses de órgão, em momento nenhum da história, o DF, nenhum governo teve esse controle. Então, nós fizemos uma comissão multidisciplinar envolvendo Corregedoria, Tribunal de Contas, eu pedi, mas ainda não, acho que ainda vai chegar, mas DEFTRANS, Secretaria de Transporte, CODEPLAN, e até convido, se a senhora puder apresentar alguém também aqui da Câmara Legislativa, e nós estamos formatando um novo modelo de bilhetagem automática, para que qualquer pessoa, tanto dos operadores quanto a população, saiba efetivamente o que está ocorrendo no transporte, para que a gente possa subsidiar o governador nas políticas de transporte, se ele pode dar aumento, se não pode dar aumento, se pode dar aumento para os rodoviários ou não, e a gente possa dar transparência ao que ocorre no transporte. Então, a primeira medida que nós tomamos foi isso, e esse grupo de trabalho está em pleno andamento, constituindo esse novo modelo para que a gente tenha segurança no que está recebendo. Eu nunca falei que nós não recebemos os dados da FACE. Recebemos sim, mas por conta de todo esse passado e dos relatórios que lá eu encontrei, nós fomos obrigados a implantar um grupo de trabalho e vamos licitar o sistema. Então eu espero que para o futuro eu possa estar voltando aqui na Câmara Legislativa e apresentando esse resultado desse trabalho, para que os senhores também possam sugerir e aí a gente ter um controle do que acontece. E as coisas possam estar transparentes, e a gente tem outro momento aqui para estar discutindo. Em relação à FACE, a licitação era isso. Passa a palavra agora ao representante do Centro de Estudos e Memória da Juventude, Leandro Borja Cerqueira. Boa tarde. Queria aqui cumprimentar a deputada e assim cumprimentar a mesa, os repórteres, estudantes aqui presentes. Queria dizer que esse debate sobre o passe livre, de fato, não tem como ser desvinculado da discussão sobre o nosso sistema de transporte. E eu jamais perderia a oportunidade de estar com a presença do senhor Canhedo e dos demais responsáveis pelo nosso sistema de transporte e dizer algumas questões que eu acho que são importantes. A primeira é que o transporte público no Distrito Federal, além de todos os problemas que todos nós já conhecemos, um transporte ineficiente, um transporte que hoje, pela conformação do desenvolvimento econômico do DF, prejudica milhares de famílias, na medida em que a economia do Distrito Federal é concentrada no plano piloto, nossa economia ela é concentrada no plano, portanto, a grande maioria das famílias depende do transporte público para poder exercer sua função na sociedade. Queria dizer que, seguindo esse raciocínio, o nosso transporte público hoje é fator de exclusão para várias famílias do Distrito Federal que têm que pagar uma tarifa altíssima, moram mais longe, né, por sua condição financeira, muitas vezes, na maioria das vezes, pagam a maior tarifa e são tratados da pior maneira possível pelo nosso sistema de transporte. E queria dizer mais, queria dizer que nós temos um problema crônico, que não se resolve, entra governo, sai governo, e esse problema do transporte não é enfrentado, porque hoje 3 grandes empresários têm um controle quase absoluto sobre o transporte público de Brasília e, portanto, também influenciam decisivamente na política de transporte. A Fácil é a materialização
do absurdo maior. Não bastando os anos em que a população sofre com o transporte público precário, não bastando isso, os empresários ganham mais um benefício: o controle sobre a emissão de bilhetes no transporte público. Tudo bem, não é o problema só do passe livre, como disse o secretário. Não, eles não emitem, são vários serviços. Pior ainda, emitem o conjunto dos bilhetes, lucrando duas vezes, lucrando quando ganha o dinheiro com o transporte e lucrando de novo, né, com a terceirização da fácil, da emissão da bilhetagem. E queria dizer mais, deputada. Queria dizer que, de fato, o absurdo chega ao extremo quando a gente vê aqui o direito ao passe livre sendo afrontado com as justificativas mais diversas, mas nenhuma ataca o cerne da questão. O problema do passe livre hoje é um problema de opção política do governo, é um problema de opção dos governantes, porque foram 140 milhões gastos na terceirização da educação, fortunas gastas em obras, aqui em Brasília, muito dinheiro gasto com a terceirização da fácil e outras terceirizações que culminaram no escândalo da Caixa de Pandora, ou não foram as terceirizações da onde saíram boa parte dos recursos envolvidos naquele escândalo. Portanto, é necessário rediscutir profundamente o processo grave de terceirização que o Distrito Federal viveu no último governo e precisa ser revertido. Mas eu acho também o seguinte: acho que o passe livre, ele é uma necessidade, porque, como eu disse no início, nossa economia é concentrada no plano piloto, portanto, os bens culturais também. Quantos cinemas tem na Ceilândia? Quantos cinemas tem na Samambaia? Quantos teatros tem na periferia do Distrito Federal? Esses jovens estão alijados da participação nos espaços da cultura. Esses jovens estão alijados da sua participação em eventos esportivos. Porque o nosso sistema de transporte é caro. Um jovem, para vir no cinema no plano piloto, paga R$10 só para chegar. E, para concluir, queria dizer o seguinte: olha, existem muitos problemas no passe livre, que estão sendo levantados aqui. Mas a responsabilidade principal é de quem votou a lei e cortou questões decisivas para a implementação dessa lei. Como é que não se constituiu efetivamente o controle social a partir das entidades, como estava previsto no projeto? Eliminou-se isso na prática. Eliminou-se a responsabilidade financeira das empresas de transporte, que lucram valores absurdos com o transporte público aqui, né? Mais ainda, limitaram os trechos, porque foi levantado aqui que hoje o passe livre não se implementa na prática, porque hoje os trechos não são contemplados, mas isso estava na proposta. Foi reduzido o número de passagens. A Câmara Distrital reduziu o número de passagens por estudante. Aliás, nós queríamos muito mais. Não conseguimos conquistar e a Câmara reduziu ainda mais. Então, colegas aqui presentes nesse debate, eu queria dizer que o problema do passe livre vai ser enfrentado ou avançando mais, ou os estudantes vão ocupar as ruas do Distrito Federal e nós vamos manter e ampliar ainda mais esse direito. Nós temos menos de uma semana da divulgação desse documento. Já foram várias passeatas. E eu queria dizer aqui com toda a sinceridade aos representantes do governo que nós não vamos parar enquanto nós não conseguimos mais avanço e nós não vamos aceitar de forma nenhuma, e o governador vai pagar um preço alto se decidir se decidir seguir esse caminho, porque eu tenho certeza que todos os lutadores que estão aqui, e são vários, não vão vacilar um segundo na garantia desse direito tão importante que foi conquistado para a nossa juventude. É isso. Muito bem.
Nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Wagner Canhedo, representante da empresa Fácil. Boa tarde a todos os deputados, a todos os senhores estudantes, senhores e senhoras. Bom, parece que existe uma desinformação generalizada do sistema de transporte aqui. Essa casa, quando aprovou a lei do passe livre para o estudante, contra a vontade dos empresários, ela aprovou uma despesa de uma ordem de 19 milhões e meio de reais por mês. Portanto, aquela conversa que se dizia em 4 milhões e meio, ou não fizeram conta, ou então a casa já sabia disso, as pessoas já sabiam que eram 19 milhões e meio e queriam continuar falando ainda que eram 4 milhões e meio. E, portanto, tudo que passa desses 4 milhões, desse famigerado 4 milhões e meio, diz que é um absurdo. Portanto, foi aprovado aqui, nesta casa, uma despesa de 19 milhões e meio de reais por mês, para atender 150 mil estudantes mês. E qualquer um que souber fazer conta vai chegar a essa conclusão. Portanto, esta colocação do governo de que o sistema está gastando mais do que o previsto não é verdade. Nós fomos contra a aprovação do passe livre para o estudante, mas hoje entendemos que ele é necessário. O governo quis assim, a sociedade quis assim, e esta casa aprovou isso. Portanto, os 19 milhões e meio mensais não foram atingidos ainda. Os estudantes têm que ter consciência de que este valor, o que estão querendo cortar de vocês, não foi atingido nem a quantidade prevista ainda. Portanto, é injusto querer cortar uma coisa que nem o previsto não foi atingido. Foi dito uma quantidade muito menor e, portanto, o que foi aprovado foi totalmente diferente. Portanto, não justifica o governo querer agora paralisar todo o sistema, jogar os estudantes contra a Câmara Legislativa, jogar os estudantes contra o empresariado, para que possa se aprovar um limitador disso. Isso não é papel do empresariado defender isso. Mas é claro que se o governo anterior aprovou, e esta Câmara aprovou o passe livre, sem esta limitação, eu quero crer que não é justo agora limitar essa aprovação, essa restrição. Quanto à questão do fácil, o sistema de transporte no Brasil inteiro, o Vale Transporte, a passagem integral, a passagem de estudante, sempre foi vendida aqui em Brasília pelos empresários. No Brasil inteiro, o Vale Transporte é vendido pelos empresários. No Brasil inteiro, o passe de estudante é vendido pelos empresários. Portanto, esta colocação de que algumas pessoas quererem aparecer agora, dizendo que isto deixar a raposa tomar conta do galinheiro, isso é exatamente para querer aparecer quando a casa está cheia. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, se processa dessa forma. Nunca foi diferente. Quanto à questão de qualidade do transporte, eu quero dizer para vocês que o sistema de transporte aqui é tão bom e tem as dificuldades que tem em todos os outros estados. Haja vista que o entorno de Brasília quer participar do sistema, o entorno de Brasília quer participar do sistema de transporte aqui, e os passageiros do entorno têm a consciência de que o sistema de transporte de Brasília é melhor, muito melhor do que o do entorno e muito melhor do que de qualquer outra cidade que tenha no país. Portanto, o sistema tem as dificuldades. Quanto à questão da Fácil,
é uma associação sem fins lucrativos. A Fácil não cobra nada do governo. A Fácil simplesmente repassa o que o governo deposita para os estudantes. Ela não tem fins lucrativos. As despesas dela são cobertas pelo governo, pela taxa de 4% que a deputada quis saber. Portanto, nada da Fácil ela tem como lucratividade. Isso foi feito apenas para viabilizar o sistema aonde já era vendido pelas empresas. Portanto, a Fácil não tem fins lucrativos, a Fácil não ganha nada com isso e funciona muito bem desta forma. Quanto à questão de o cartão, agora o governo fazer um projeto aonde se paga depois do estudante usar o sistema, isso, mesmo que seja aprovado por essa casa aqui, ela não é possível ser implementada. O sistema no mundo inteiro funciona como, vamos dizer, um sistema de pré-pago, aonde o sujeito compra o Vale Transporte, entrega para os seus funcionários e ele distribui, o patrão distribui para os funcionários e ele anda no sistema. Esse é o sistema que funciona, não é só em Brasília, não é só na empresa do Wagner Canhedo e nem só na empresa do Constantino. É no Brasil inteiro, em todas as localidades. E no mundo inteiro também é assim. Fora do Brasil também é dessa forma. O sujeito compra o ingresso e aí paga na roleta para poder andar. Portanto, esse sistema que estão tentando enganar esta casa, que ele é possível ser implementado para pagar depois de ser utilizado, mesmo que essa casa aprove, ele não tem como ser feito. Isso é exatamente o que todos vocês acham que não devia se fazer, ou seja, dar uma condição para o governo para que ele possa pagar depois uma coisa que foi usada antes, o que é recriminável por todos, porque aí sim as empresas não receberiam, aí sim nós não teríamos como exigir que o governo fizesse esses pagamentos. E esse é um dos grandes problemas que vem acontecendo na sociedade. O governo lança uma obra com valor estimado de poucos reais e quando chega no final, ela tem 10 ou 20 vezes mais o valor daquela obra, porque se mudou no meio do caminho. Se ele tivesse um sistema onde lançasse para todos nós o valor exato daquela obra e não se modificasse aquilo, nós, com certeza, a sociedade não teria esses problemas de caixa de Pandora, ou caixa disso, ou caixa daquilo. Portanto, o sistema de transporte vem fazendo o papel dele. Nós ficamos 4 anos sem um reajuste tarifário. O último reajuste tarifário que tivemos aqui foi no dia 1º de janeiro de 2006. E tudo que foi feito, tudo que o governo fez de benefício, tudo que esta casa fez de benefício para o sistema de transporte, propiciou que se chegasse até aqui 4 anos sem um reajuste tarifário, o que agora não é mais possível continuar assim. Portanto, nós, os empresários e a Fácil, presta conta diariamente, dioturnamente, vem prestando conta para o nosso diretor do DEFTRANS, para o secretário de transporte, vem prestando conta dia a dia, estudante por estudante, crédito por crédito. Não se pode aqui dizer, e se esta casa quiser que se traga aqui toda a prestação de conta que nós fizemos do dia 8 de fevereiro para cá, a Fácil está disposta a fazer isso. Portanto, essa colocação de que existe problema no dinheiro dos estudantes, ela não existe. Aqui está apenas querendo se jogar os estudantes contra a Câmara Legislativa, contra os parlamentares e contra os empresários, limitando a quantidade de passes e dizendo que isso é em função da falta de controle, isso é em função da falta de organização. A Fácil não tem nenhuma falta de organização, ela presta conta diariamente. Agora, se não tem crédito,
A questão de não ter crédito, essa não depende da Fácil. A Fácil não tem como colocar dinheiro no cartãozinho de qualquer estudante se o dinheiro já não estiver lá. Isso não existe essa possibilidade. E isso é o que o governo agora está mandando o projeto aqui para casa. Se esta casa não modificar o projeto para que ele seja um sistema que hoje existe de pré-pago, o sistema não tem como fazer, senhores deputados, trabalhar com pós-pago. Ele não foi preparado para isso. Não existe isso. Nós estamos falando só dos estudantes, não existe. doutor Wagner. Nós estamos falando só dos estudantes. Tem todo o outro sistema que vocês recebem antecipado, das empresas, Pois é, mas principalmente. não existe isso, deputada. Esta forma de pós-pago, não existe essa possibilidade. Nós nunca trabalhamos com isso porque no Brasil inteiro, né, não se tem essa modalidade. E, portanto, não é aqui em Brasília que nós faríamos esta modalidade. Se for aprovado, vai precisar, para implementação disso, de no mínimo 5 anos. Nós gastamos 10 anos para implantar um sistema que hoje está implantado de recarga a bordo, que é o melhor sistema de cartão magnético sem contato do Brasil. E como é que o pessoal fica na fila para fazer essa recarga? Ele fica não funciona. O pessoal perde Mas é só dias, horas, não é verdade, a senhora. A senhora vai me desculpar, deputada, não é verdade. Ele só fica na fila porque falta dinheiro. Ele só fica na fila porque o governo não coloca dinheiro. Ele só fica na fila por isso. O estudante por estudante aqui, eu tenho mostrado dioturnamente... Então, o senhor está falando, se tiver o dinheiro, eles não vão ficar na fila. Eles não ficam na fila nem 10 minutos. Quantos pontos de compra que tem de recarga? Nem 10 minutos. Eles não ficam tendo dinheiro. Quantos pontos de recarga tem? Pode recarregar em Nós temos hoje 5 pontos de recarga e estamos... O Distrito Federal todo? Isso. Não tem fila? É mais do que suficiente. É mais do que suficiente se não faltar dinheiro. É mais do que suficiente. O grande problema aqui, e se esta casa levar a discussão para este lado, nós deputada... Nós temos mais de 20 cidades no Distrito Federal. Como é que nós só temos 5 pontos de recarga? Deveríamos ter pelo menos, no mínimo, uma por cidade. A senhora vai me desculpar dizer isso, mas se esta casa conduzir para que o sistema seja bom só se ele tiver uma grande quantidade de recarga, a senhora vai me desculpar, mas aí existe uma falta de conhecimento desta casa. Né? O que nós podemos perfeitamente corrigir, deputada, todos esses pontos. O senhor me permita discordar, se eu tenho mais de 20 cidades no Distrito Federal e nós temos estudantes de todas essas cidades, no mínimo um ponto de recarga em cada cidade. Isso não é por falta de desconhecimento, não. Agora eu perguntaria ao senhor, o senhor saberia me dizer quantos funcionários tem a Fácil? A Fácil tem 180 funcionários. 180 funcionários? Exatamente. 180 funcionários. 180 funcionários. O senhor diz que a Fácil não tem lucro? Nenhum. Ela é uma entidade sem fins lucrativos. E ela tem uma renda mensal no mínimo de 1.500.000. Ela não tem renda mensal, deputada. Tem, porque... Ela não tem. A senhora vai me desculpar, mas ela não tem renda mensal. Quero perguntar aqui ao diretor do DF Trans. Quanto é repassado mensalmente a Fácil para operar o sistema? Sobre a arrecadação, a receita do transporte incide uma taxa de 3,84%, que isso gira em torno de 2,5 milhões por mês. Uma parte... Por favor, eu queria, por favor. Não é isso, por favor, deixa eu completar. Esse valor vem para o GDF, desse valor uma parte vai para a Fácil, para que ela pague os funcionários, compre os computadores e administre esse sistema do Vale Transporte. Então esse valor aí, seu Wagner, se eu não estou enganado, gira em torno aí de 1.400.000, Se eu estiver errado, nós estamos com problema de formato. As prestações de contas todas, deputada, são feitas ao DF Trans quinzenalmente. O dinheiro dos 4%, deputada, primeiro vai para o DF Trans, para depois ele repassar Fácil, quando ele comprova a despesa. Não, Portanto, exatamente, então, mas é o que está dizendo aqui não, o mas diretor ele, do DF Trans, é o que o deputado Rádio também, por favor, deputado Rádio, faça seu encaminhamento, que é o de todos nós.
Vem cá, deputado. Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu escutei, né, do senhor Wagner Canhedo que não teria dificuldade nenhuma em mandar essas prestações de conta que o senhor está fazendo dia a dia com a empresa Fácil. Nenhuma. Então, eu gostaria, presidente, de sugerir a Vossa Excelência que faça oficialmente esse pedido, porque eu também gostaria de acompanhar todo esse processo, porque às vezes a gente está achando que existe um ralo só e pode ter vários ralos nesse processo. Então, é muito importante que a gente peça, assim, essa prestação de conta para que essa casa também tenha acesso. Obrigado, presidente. Não tem problema nenhum. Eu me comprometo, no momento oportuno, em trazer essa prestação de contas aqui para a casa. Senhor Wagner Canhedo, o momento oportuno seria amanhã. Já que o senhor tem prestado, regularmente a conta ao DF Trans. Não tem problema então, amanhã nenhum. mesmo, porque nós temos um crédito que nós queremos votar amanhã. Pode ser. Então, amanhã o senhor pode encaminhar para essa casa. Vai ser encaminhado. Não tem problema. Eu presto conta dia por dia ao DF Trans. Dia por dia à secretaria. Portanto, deputada, vai ser encaminhado. Bom, eu queria tocar em mais alguns pontos, em função do que se foi citado aqui, a questão de gasto do governo. Olha, a primeira lei que foi aprovada do passe livre aqui, se mudou em seguida, porque se dizia que ela tinha havido propina dos empresários com os deputados. Se fez outra lei. Agora, quer se fazer outra lei. Eu acho que está havendo um problema, alguma coisa entre só o governo querer modificar alguma coisa, se coloca a culpa em alguém para que se possa, então, modificar a lei. Eu acho que os estudantes vêm sofrendo essas consequências todas, pensam que estão sendo beneficiados e pode vir aí, né, um problema muito maior para eles. Portanto, eu acho que os estudantes precisam pensar direito nas colocações todas que são feitas. Nós não temos nenhum levantamento, deputada, nenhum levantamento, não se foi exigido de seu ninguém uma prestação, uma informação de qual a quantidade de rendas que cada família tem para poder conseguir os passes dos estudantes, o passe livre. Portanto, limitar isso em 3, 4, 5, 1 ou 0 salários mínimos seria no mínimo, né, fazer alguma coisa da forma que já foi feita, assodada. Quanto à questão de fazer o pagamento pós-pago, eu quero voltar a dizer, porque às vezes, e a senhora perguntou agora mesmo, olha, existe um decreto que não é possível ser implementado. Esse decreto não é possível ser implementado porque o sistema não é assim. O sistema não tem como funcionar assim. Não depende de querência da casa e nem de querência do governo e muito menos dos empresários. Ele não tem como ser implementado. Ele só tem como funcionar como pré-pago. Portanto, esses são os esclarecimentos que nós, empresários, gostaríamos de fazer. Muito obrigado. Vamos chamar a palavra agora a senhora Gabriele da Almeida, diretora do Grêmio Estudantil da UBS. E uma salva de palmas especial, a primeira mulher aqui que vai se manifestar em nome dos estudantes. Bom, queria, em primeiro lugar, saudar a essa casa por ter convocado esse espaço aqui onde nós pudéssemos dialogar francamente e abertamente. Eu tinha algumas coisas para falar inicialmente, mas eu acho que fui contemplada. A última fala do companheiro aqui foi bem esclarecedora, né? Fica claro para nós que a Fácil é uma empresa extremamente caridosa, né? Faz muita caridade para os estudantes do Distrito Federal, chega a me comover, inclusive. E, sinceramente, eu queria dizer aqui que se existe desinformação sobre o sistema de transporte,
sem dúvida alguma, não é por falta de interesse dos estudantes ou da sociedade, né? Porque se era tão fácil que a gente conseguisse esse tipo de prestação de contas, né? Eu não sei por que ela ainda não aconteceu. E mais, na minha opinião, prestação de contas já é planilha em Excel. Planilha em Excel, se for isso que for mandar, pode ficar. Porque isso não nos interessa, que planilha em Excel eu faço uma agora, inclusive, se o senhor quiser, é só me dizer os dados. Né? Isso não nos interessa. Nós queremos elementos, queremos documentação, queremos saber ali, queremos averiguar detalhe por detalhe. Né? Porque na prática hoje o que acontece é que os estudantes, né, e a sociedade estão nas mãos de um pequeno grupo, muito especificamente comandado por 3 pessoas aqui, como foram ditos, 3 grandes empresas, né, vinculada diretamente à Fácil. Né? E eu queria dizer aqui, companheiros, que nós vimos aqui, os estudantes não são bobos, né? Nós sabemos exatamente quem está do lado de cá e quem está do lado de lá. Ninguém aqui está iludido. Nós vimos exatamente quem mudou de discurso da aprovação do passe livre para cá. Né? Nós vimos exatamente quem sempre esteve do lado de cá e que veio para o lado de cá agora, quem se mantém do lado de lá, quem se abstém. E nós queremos dizer que os estudantes não vão esquecer. Não vão esquecer porque, apesar de ser um discurso bonito, importante, nós concordamos que nós somos o futuro, vamos construir essa nação, agora nós não abdicamos de ser o presente. Nós não abdicamos de construir o presente pelo futuro. E como dizia um grande ídolo da juventude, Che Guevara, se o presente é de luta e o futuro nos pertence, nós vamos lutar por esse futuro, nós vamos ocupar as ruas de Brasília, porque nós não vamos aceitar qualquer desculpinha e qualquer argumentação que venha a ser feita nessa tribuna. Porque, sinceramente, é a vida. Se nos outros lugares do Brasil e no mundo não é implementado esse sistema, em algum lugar vai ter que ser o primeiro e nós estamos dispostos a construir ele aqui. Estamos dispostos a construir nas ruas. Portanto, eu quero informar, infelizmente, aos companheiros da Fácil que se eles não topam esse sistema, é bom que eles se retirem e vamos então abrir uma nova licitação, porque essa empresa já não satisfaz o povo do Distrito Federal e se não topa um sistema pós-pago, que bom, vamos nos livrar de um encosto para esse distrito e vamos aqui, nas lutas, construir uma nova forma de transporte público para essa região do país, que aqui já no Centro-Oeste, nós já vimos acontecer em Campo Grande, já vimos acontecer em Cuiabá, a partir da luta dos estudantes. Então, as entidades aqui, a União Brasileira dos Estudantes Secundários, tem todo o cacife para debater esse tema, porque desde 1956, com a revolta dos bondes no Rio de Janeiro, nós debatemos transporte público, passe livre e acesso à educação como um todo. Então, nós vamos aqui, com todo o cargo e acúmulo da nossa história e das lutas dos estudantes, vamos, de agora em diante, muito mais firmemente, dizer que essa empresa não nos satisfaz e não nos contempla. Portanto, senhor Wagner, sinta-se convidado a se retirar do transporte público do DF, que nós não queremos. Fazendo aqui um revezamento entre as inscrições e os membros da mesa, quero agora convidar para fazer uso da palavra o assessor da reitoria da Universidade de Brasília, o senhor Rafael Moraes, lembrando também que aqui está o professor Paulo César Marques, também assessor do reitor. Obrigado pela presença. Então, com a palavra, Rafael Moraes, pela Universidade de Brasília. Queria pedir licença para também chamar o professor Paulo César para fazer alguns complementos do encaminhamento com a Universidade de Brasília. Fiquem à vontade. Dentro do tempo. Bem, primeiramente, obrigado à Câmara Legislativa por esse convite à Universidade de Brasília. Creio eu que deveriam ter outras instituições de ensino, de educação aqui também, porque as alterações no passe traz reflexos à gestão da educação, à escola, às universidades, e isso tem um impacto, né, no funcionamento do cotidiano da educação no Distrito Federal, que precisa ser avaliado sobre qualquer dimensão de análise sobre o passe livre, pois modelos de gestões são discutidos com a existência de uma lei e, né, não pode ter alterações constantes, porque muda, inclusive, o modelo de gestão das próprias universidades. Creio que a Universidade de Brasília aqui, ela tem esse papel de um pouco dos impactos que sofrerá caso haja as alterações propostas pelo governo, como também
instituição que tem como preceito fundador debater os grandes temas da sociedade do Brasil, e aqui, creio eu, que temos 3 grandes temas. O primeiro, claro, que é a educação. O segundo, que é a questão do transporte. E um que perpassa diversas temáticas sociais, que é a questão da juventude. No que diz respeito à questão da juventude, em especial a Universidade de Brasília vem tendo uma atenção nessa questão hoje, atualmente na gestão do professor José Geraldo de Souza Júnior, que trata essa temática não só como jovens universitários dentro da UNB, porque existe um número muito maior de quem está dentro, fora querendo entrar na UNB, e a UNB não pode ficar alheia a esses estudantes, e precisa ter uma política voltada para todos esses e preocupar com essa temática de uma forma, né, universal. Nesse sentido, eu trouxe aqui alguns dados e pesquisas realizadas sobre a temática juventude, que mostram que justamente um dos grandes gargalos de acesso à educação e de demandas dos jovens hoje, em diversas pesquisas, é a questão do transporte. A mobilidade ela vem sendo identificada pela juventude como um problema social recorrente. Eu trabalho com o tema já faz algum tempo. Então, desde 2006, eu cito para vocês pesquisas que mostram cotidianamente o problema do transporte público. Tem uma, em especial, feita em 2006, logo depois, né, do período que se sucedeu a revolta do Buzu em Salvador, que ela é um dado alarmante naquela cidade e que mostra os gargalos do transporte público em todo o país. Na cidade de Salvador, 15% dos jovens nunca entraram no mar. Nunca entraram no mar na cidade litorânea, porque não tem acesso à linha ou transporte público, seja, né, linhas diretas ou recursos para conseguir chegar na orla da cidade de Salvador. Ou seja, são privados de ter um lazer gratuito, que seria as praias. Imagina o que se diz respeito à educação. Recentemente, o IBASE e o Instituto Polis realizaram uma outra pesquisa, que eles vão realizando sistematicamente, que levantou o tema do transporte como o 4º grande tema das demandas juvenis, perdendo só para educação, trabalho e cultura. Dentro dessa pesquisa, né, foram perguntados vários motivos sobre a ocupação dos jovens, em especial, né, quais são os grandes problemas que dificultam o jovem e que geram a evasão escolar. Dentre eles, o mais expressivo, localizado dentro da juventude, diz que é o desinteresse entre os jovens, 36%. O segundo é justamente a falta de dinheiro com o transporte público, que limita esse acesso dos jovens. Não vou me alongar mais sobre essa questão da juventude. Acho que esse é um tema que nós temos que comprar no que diz respeito à juventude, e o acesso à educação dos jovens e ao transporte é uma garantia. Só que a UNB vem aqui não só como essa instituição que desenvolve um programa de assistência estudantil, que o governo federal vem colocando o programa de assistência estudantil como decisivo na combate à evasão, e a evasão e investir em assistência estudantil já vem sendo colocado isso como prioridade, porque já mostra que se você não investir em assistência estudantil, você tem prejuízo nos investimentos de educação. Ou seja, você aumenta a evasão e o número de pessoas que saem da universidade são inferior do que poderia acontecer. Então, a política de assistência estudantil ela é uma prioridade, o transporte está dentro dela. Hoje, a Universidade de Brasília tem um transporte intercamp entre o campus de Planaltina, Ceilândia, Planaltina, Ceilândia e Gama, e o campus Darcy Ribeiro, gratuito a todos os estudantes. Tem um transporte interno dentro do campus Darcy Ribeiro, também gratuito, e estabelece como uma política de transporte, como uma política fundamental do transporte. Agora, neste caso, é importante detectar, e vou passar a palavra rapidamente para o professor Paulo César, é que não dá para se dizer a alteração da lei ou se achar culpado o estudante ou servidores, os trabalhadores, num sistema que a gente acabou de descobrir aqui, pelo dado do DFTrans, que tem 7.000 irregularidades. Um sistema que tem 7.000 irregularidades, a priori, eu como cientista político formado, existe um problema de gestão, não é um problema de demanda de quem é atendido. Ou seja, então isso precisa ser explicitado. E para isso é preciso, sim, fazer um estudo, auditorias e tudo isso, e precisa fazer um estudo sobre o perfil de quem é o usuário e de quem é o perfil de quem é o maior favorecido com isso. Porque cito o caso da Universidade de Brasília.
Hoje a Bolsa Permanência é de R$ 465, o Ministério da Educação tem para 2011 igualar com o salário mínimo a Bolsa Permanência. Um trabalhador que tem na sua família a renda de 3 salários mínimos, consegue, às duras penas, né, colocar os 3 filhos na Universidade de Brasília, né, com a renda de uma Bolsa Permanência, né, de R$ 465, isso extrapola os 3 salários mínimos, retira o direito do passe livre a esse estudante. Então, esse é um estudo que precisa ser feito. Os programas sociais da Universidade de Brasília, eles não usam só como critério, por exemplo, o salário mínimo. Você tem uma pesquisa socioeconômica de viabilidade, vulnerabilidade, de outras demandas que geram uma pontuação para estabelecer esse critério. E por isso a Universidade de Brasília aqui, e aí chama o professor Paulo César, que é professor do programa de além de assessor do reitor, ele é professor do programa de pós-graduação em transporte na Universidade de Brasília, para que a UNB, diante dessa demanda, se propõe a executar estudos e pesquisas para garantir uma melhor, identificar melhor qual o modelo de gestão do passe livre que, de fato, pode se estabelecer. Professor Paulo César, lembrando que após a intervenção dele, nós temos apenas mais 4 inscritos, então vamos ver se a gente consegue concluir daqui a pouco a nossa audiência, ou melhor, comissão geral. Boa noite, boa noite, né, a todos que estão aqui. Na pessoa do deputado Paulo Tadeu, eu cumprimento os membros da mesa e todos os oradores aqui nessa tarde e noite, mas particularmente queria cumprimentar o público que está participando dessa comissão geral, o público aqui presente e os que vão ter acesso a esse material via imprensa. Queria pedir licença muito rapidamente para, como o Rafael acabou de falar aqui, né, eu não sou apenas o assessor do reitor, mas eu sou um estudioso da área de transportes, eu pesquiso nessa área também. Queria pedir licença para fazer um comentário rápido sobre os limites dessa discussão que está acontecendo aqui nessa tarde e noite. Nós estamos trabalhando no limite de achar uma solução para o equilíbrio financeiro de um sistema que se coloca fechado, cuja única fonte de receita até aqui tem sido a tarifa paga pelo usuário. Isso não é socialmente justo. Isso não é socialmente justo. A gente precisava, é uma ousadia, a gente precisava avançar, acho que essa casa aqui é o lugar correto para propor, deputado Paulo Tadeu, essa discussão. Precisamos ter um sistema de transporte público que seja tão público quanto é a saúde pública, quanto é a educação pública, que não precisa ser pago por quem usa o sistema. Outras fontes de financiamento devem existir para garantir que o sistema seja público de livre acesso, sem onerar quem precisa usar o sistema e muito menos onerar as pessoas que, por opção, usam o sistema de transporte que está dentro dos parâmetros de mobilidade sustentável. Ele não pode ser penalizado pagando qualquer tipo de tarifa. Acho que a gente precisa ir avançar um pouco além disso. O fato de não conhecermos exemplos de tarifa zero no Brasil ou em outros países não acho que é um elemento razoável para nós nos negarmos a fazer isso aqui. Vou repetir o que a Gabriele falou aqui. Né? Se nós não conhecermos isso, não significa que não podemos começar a fazer o pioneirismo aqui. Né? Podemos, sim, construir um sistema que tenha outras fontes de financiamento e que ninguém precise pagar para usar o sistema de transporte público, que é sustentável, muito mais do que usar o seu carro no dia a dia. Feita esse parêntese aqui um pouco como pesquisador da área, a questão da tarifa do passe livre no Distrito Federal. Estamos falando de política educacional. Eu vou me referir aqui ao que o Paik falou, está faltando a Secretaria de Educação aqui, está faltando representantes da área de educação aqui para discutir política educacional. O sistema de transportes não pode ser, tem que ser uma forma de promover a educação, ampliar a universalização da educação. Não pode ser uma barreira à educação. Não pode ser. O que nós experimentamos aqui, nesses poucos meses de vigência da lei do passe livre, gerou projetos de vida de uma gama enorme de pessoas da população do Distrito Federal. Nós não podemos comprometer esses planos de vida, esses projetos de vida, mudando uma lei, mudando o sistema que mal começou a operar. Não podemos fazer isso. Precisamos dar tempo para que essa coisa... Se existem
lacunas, se existe a necessidade de fazer correções, não é... É claro que a gente pode fazer, devemos fazer essas correções, mas vamos corrigir o sistema, vamos corrigir a gestão do sistema e vamos estudar o que é que está acontecendo para garantir a ampliação do direito à mobilidade, a ampliação do direito à educação, e não começar cortando o que não foi experimentado ainda. Nesse sentido é que eu estou fazendo aqui, em nome da Universidade de Brasília, em nome do grupo de pesquisa lá do nosso programa de pesquisa de programação e transporte, eu estou assumindo aqui o compromisso da universidade de se colocar à disposição para realizar a pesquisa, não apenas dos impactos da lei do passe livre ou da alteração dela na Universidade de Brasília, mas em todo o Distrito Federal. Né? Nós podemos fazer isso, podemos trabalhar com isso, deixando funcionar e aprimorando, ampliando esses direitos da população do Distrito Federal, eventualmente da população do entorno, e com dados concretos, com um bom método científico, a gente vai propor as alterações que forem necessárias para garantir a promoção da educação. Muito obrigado, deputado, muito obrigado a vocês. Eu agradeço, professor. Então, agora eu convido o Rafael, do DCE da Universidade de Brasília, em seguida o Darlan, do DCE da Católica. Faltam apenas mais 2 inscritos. Então, agora o Rafael, em seguida o Darlan, do DCE Católica. Então, muito boa tarde a todos aqui presentes. Agradecer a presença e a permanência no plenário até essa hora, que é um assunto de muita importância para todos nós estudantes, para toda a população do Distrito Federal, que atualmente está excluída do sistema de transporte, graças a anos e anos de uma má gestão por parte do GDF, de uma má gestão por parte das empresas e por uma série de erros e falhas cometidos por vários entes que, inclusive, estão aqui presentes. Eu acho que a gente tem várias coisas para falar sobre transporte no Distrito Federal. Questões como problemas de linha, interligação metrô e sistema convencional de ônibus, a linha verde, todos os outros projetos estão sendo encaminhados. A sociedade brasileira, infelizmente, não está discutindo isso. Vários outros problemas de mobilidade urbana também estão postos nessa cidade. E, nos 50 anos que a gente discutiu várias coisas, eu senti falta da gente pautar mais como a gente quer que o transporte de Brasília siga nos próximos 50 anos. Então, eu até poderia usar o espaço aqui para falar de todos os problemas do transporte que atingem mais especificamente os estudantes, todos os problemas que atingem a população do Distrito Federal também, mas, infelizmente, hoje não é suficiente. Hoje é uma primeira iniciativa que tem que se repetir, mas eu acho que a gente pode pensar em outros formatos. Por que não fazer uma conferência distrital de mobilidade urbana e transporte público para pensar essas coisas? A gente está tendo hoje, ontem e hoje a gente teve a Conferência Distrital de Saúde Mental, que o DCE está participando. Tivemos, ano passado, a Conferência Distrital de Educação, que o DCE também participou. Tivemos várias outras conferências que a gente tem que participar e o GDF tem que chamar. E por que o GDF não chamou? E por que a Câmara Legislativa não chamou uma conferência livre, uma conferência distrital? Porque simplesmente discutia apenas com as empresas. Apenas a empresa e o GDF discutiam política de transporte público. Por isso que está esse descaso, por isso que as empresas estão lucrando horrores e por isso que a gente tem um serviço muito ruim no Distrito Federal, que é alvo de vergonha para toda a população brasileira ter uma capital com transporte dessa forma. Então, já deixo aqui encaminhado, para o futuro, a gente tem uma conferência de mobilidade urbana que a gente vai botar realmente os estudantes, a população, entidades representativas, gestores, de forma paritária para conversar. Porque se não aproveitarem a inteligência de todos os setores da sociedade, a gente vai ter que vir manifestar, ocupar e dormir aqui nessa casa, como a gente já fez anteriormente. E a gente não vai hesitar a fazer isso, porque a gente não tem espaço para construir aqui. Mas quero focar na questão do passe livre. Passe livre que já discutimos há muito tempo aqui nessa cidade e no Brasil também. Que a gente foi pego de surpresa pelo GDF quando trouxe essa proposta. A gente ficou meio ressabiado, mas a avaliação nossa foi bem clara. Se vai trazer algum benefício para o estudante, vamos discutir. Viemos aqui para essa casa, levantamos emendas, discutimos de igual para igual e tentamos levantar o melhor projeto de passe livre. Infelizmente, a gente perdeu várias coisas, ganhamos outras. Levamos muitas punhaladas pelas costas por parte do GDF, que priorizou discussão com os funcionários, com as empresas. Nesse momento, a gente vê
tudo isso desmoronando porque foi uma pauta que foi levantada de forma artificial e sem construção. Precisamos urgentemente fazer essa discussão mais aprofundada para interligar o metrô, coisa que nós estudantes da UNB tivemos muito problema com vários estudantes que tiveram seus cartões negativados por falta dessa interligação. 2 pontos que eu quero falar para concluir. A gente não aceita esse projeto do GDF de limitar o passe livre para apenas quem tem renda familiar de 3 salários, porque esse sistema exclui muita gente, exclui boa parte da população que utiliza esse transporte e, se tiver que pagar 300 ou 400 reais por estudante para usar o transporte público, vai ter sua renda familiar muito prejudicada. Sobre as falhas, falando que, não, existem muitas pessoas que usam indevidamente, os ricos que estão usando, ou os ricos que estão dando para seus empregados usarem, isso, para mim, é exceção à regra. E é uma exceção clara. É que nem dizer, esse argumento para mim, é que nem dizer, quando vê um preservativo masculino voando no teto de alguma festa, falar que tem que parar de distribuir camisinha. A gente não tem que fazer, não tem que aceitar, porque a gente vai enfrentar e é passe livre, geral e restrito em Brasília, e também quero incluir o entorno nessa luta. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Agora o Darlan. Convido o Darlan do DCE Católica, em seguida o Jean, é isso? Tá, Carmo. Então, Darlan, em seguida o Jean Carmo. E, por último, o Matheus Fraga. Boa noite. Não vou me estender para fazer um favor para vocês até. A gente está desde cedo aí, vários nem almoçaram, vários estão realmente cansados. E, infelizmente, a gente não teve o prestígio até o final de toda a mesa, que foi um momento em que o estudante realmente pôde falar, não como representação, igual foram as representatividades que já vieram, mas até mesmo como pessoas. A crítica que eu trago é uma crítica diferente e é uma crítica mais construtiva, analisando o contexto do GDF hoje. E essa crítica também é um convite a todos que estão aqui, e minha fala vai mais direcionada aos estudantes, que são maioria aqui no momento, que a gente possa fazer um governo melhor. Essa geração, ela vai ter um início, um meio e um fim, e a nossa geração vai ter um início, um meio e um fim. A gente está iniciando, a gente está indo para a luta, a gente está passando por muitos apertos, muitos perrengues, para poder ter a voz aqui, para poder usar esse microfone. Não é para aparecer, não é para ser filmado, é para poder mostrar para todos os que já estão aqui sentados que ainda existe uma realidade que a gente tem que mudar, que ainda existe uma realidade que a qualquer momento, se a gente não mudar, ela pode sim se confrontar com a nossa realidade, que é uma realidade com mais acesso. Então, aproveito até a oportunidade em que a deputada Eliana Pedrosa vestiu a camiseta para convidar para a luta de fato. Porque, como estudante de Direito, 10º semestre, e uma pessoa que tem consciência política, eu sei muito bem quem esteve na luta desde o início e quem não esteve, mas acredito que sempre há um momento de se construir. Então eu faço esse convite olhando nos olhos. Vamos para essa luta. A gente não precisa ter um Estado ajoelhado, implorando que o empresário preste contas. Isso é o fim do absurdo que Nietzsche, Montesquieu, Maquiavel, nunca, ninguém, jamais acreditou em ver. Então, a contribuição que eu trago maior é para os estudantes. E o convite que eu faço a todos. A situação chegou no caos. Pior, só no dia que se confrontar com a nossa vida. E esse confronto, normalmente, não é pacífico. Isso não é uma ameaça. Isso é uma realidade. E é assim que eu encerro. Eu gostaria de dirigir umas palavras ao Darlan, e dirigindo ao Darlan para todos os estudantes. Ele disse que sabe quem esteve à frente desta causa e que hoje eu vesti a camisa. Eu gostaria de falar, Darlan, que a ideia originalmente desse projeto, ele foi apresentado pelo deputado Paulo Tadeu,
uma luta antiga, inclusive a minha primeira legislatura foi a passada, não sei se o Paulo na legislatura anterior, se o deputado Paulo Tadeu já defendia isso, mas ele sempre foi um grande defensor. E jovem como entende essa dificuldade do jovem, e às vezes você, para defender uma causa, você às vezes não precisa, às vezes, transitar no meio dos estudantes ou de passeatas, porque um projeto de lei aqui nessa casa é aprovado por maioria. É isso que define a aprovação de um projeto. É isso que define quem defende uma causa ou não. Você tem um autor, você tem aquela pessoa que participa, que vibra, que está lá, mas você tem as pessoas que acreditam. Eu sou mãe, sou avó, meus filhos estudaram. Eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca estudei numa escola privada. Eu fiz aqui em Brasília, porque eu já cheguei com 15 anos, eu fiz Caseb, fiz Elefante Branco, eu fiz Madureza, que hoje se chama supletivo. Então, eu passei por todas as dificuldades que vocês passaram. Eu tenho vários projetos voltados para o estudante, inclusive valorizando sempre o estudante de escola pública, na medida do possível, que é aquele que mais precisa, embora todos precisem. A entrada nas faculdades públicas do Distrito Federal, os estágios para aqueles estudantes e vários outros projetos que a gente já transformou em lei, com a ajuda de todos aqui, e aqueles que estão em tramitação. Então, talvez a gente não se encontre, porque a gente não está em todas as cidades, em todos os momentos, mas isso não quer dizer que a gente esteja envolvido numa causa. E a minha história aqui na Câmara Legislativa, o deputado Paulo Tadeu pode dizer, eu não sou uma pessoa oportunista de colocar uma camiseta apenas porque o tema, no momento, está pegando fogo. Se não fosse a minha convicção, eu não estaria aqui. Então, Darlan, só queria fazer essa pontuação, porque você é um estudante de direito e você, pela sua fala, foi muito consciente saber de que as ideias têm um criador, mas para ela vingar, ela tem que ser de uma atividade plural de muitos. Ok? Ok, então, o Jean, em seguida o Matheus. Bem, boa noite, pessoal. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e saudar os estudantes, primeiramente, né, que estão até essa hora aqui debatendo o tema do passe livre, né, e dizer que quem está aqui tem responsabilidade com toda a juventude do DF que usufrui desse sistema. E saudar a mesa aqui, né, que está aqui escutando a nossa opinião. Bem, primeiro dizer, pessoal, que espero que, se o Wagner Canhedo tiver aceitado também o convite da Gabi, né, já se retirou aqui da mesa, espero que isso aumente para ele sair do transporte público do DF aqui. E assim, é muita hipocrisia. Se ele pegasse o ônibus pelo menos uma vez por semana, ou para Planaltina, Ceilândia, Santa Maria, ele ia verificar como é que é precária a situação do nosso transporte aqui no Distrito Federal. Bem, pessoal, acho que primeiro eu queria fazer uma correção, até o camarada aqui, o pai que já fez, né, de que quem foi precursor, né, dessa pauta do passe livre, né, foram os movimentos sociais e o movimento estudantil. Né? Acho que o deputado foi precursor aqui do debate na Câmara Legislativa, mas que sofreu um duro golpe quando aprovaram esse passe que está atualmente hoje, e que nós estamos sofrendo um duro golpe maior ainda, querendo derrubar o nosso passe livre. Né? E fazer coro aqui a todos aqueles que falaram que, se nós não ampliarmos o direito, ampliarmos esse passe livre que está aí atual, ao invés de reduzi-lo, nós vamos colocar muito mais estudantes na rua do que vem acontecendo nessa semana. Bem, esse projeto, pessoal, deve ser votado, acho que com critérios de fiscalizações também bem definidos, né? Que o Estado tenha controle, que a sociedade também faça o controle social disso, né? E que seja votado, né, com bastante rigor, para que esse dinheiro não vire dinheiro de panetone, como foi de outros projetos,
e como foi o dinheiro da educação. E, pessoal, é o seguinte...